Somos o povo que Deus escolheu. Somos a raça eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real. Propriedade
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, versículos 1 e 2. Assim damos início ao nosso culto público de adoração a Deus nesta noite. Nós vamos entoar o hino de número 422 do Hinário para o Culto Cristão, que tem como tema Como Agradecer a Jesus. Peço a atenção dos irmãos para os aniversariantes desta semana, que tem início no domingo, dia 18. Naquele dia aniversariaram a Amanda Carolo e o Vicente Lorenzon Borg. No dia 22 estarão aniversariando o Miguel Vendramini e a Nathalie Gasparotto Antoniazzi, filho dos nossos irmãos Alcindo e Elizabeth. No dia 23, o irmão Guaraci Paz, e ainda no dia 23, a prima Vilma Moraes, lá de Araras. Eu cumprimento a todos os aniversariantes e desejo de todo o coração que o Senhor nosso Deus abençoe a cada um de vocês, concedendo-lhes um novo ano de muitas bênçãos e realizações sempre dentro da vontade do Senhor. Nós vamos entoar um cântico. Enquanto estivermos cantando, eu gostaria que cada aniversariante se sentisse abraçado por minha família e também pelos membros da igreja. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Nós vamos ler o texto bíblico que nos servirá de base para a meditação. É um dos textos que vamos utilizar, na verdade são dois, mas como o segundo texto é muito longo, eu vou citá-lo e os irmãos poderão abrir a Bíblia e acompanhar. O primeiro dos textos encontra-se em Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 a 7. Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 a 7. Salomão diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas da rua se fecharem e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem à voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho,
Quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e faltar o desejo, então o homem se vai à sua casa eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te do Senhor Deus antes que se rompa a candeia de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. E Deus, o nosso Pai, abençoe esta porção da sua palavra nos nossos corações. Nós vamos orar, depois logo em seguida estaremos entoando mais um cântico e então meditaremos na palavra de Deus. Oremos, irmãos. Querido Senhor, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para juntos apresentarmos culto de adoração, culto de louvor, culto de gratidão, culto que só a Ti é devido. Esperamos, Senhor, que o recebas como o nosso pleito sincero e que o Teu coração se alegre com tudo aquilo que aqui fizermos, sabendo que o fazemos para tão somente Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Pedimos-te também, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar tão profundamente os corações, que esta seja uma noite de decisões, de arrependimento, de confissão de pecados, uma noite de festa nos céus por pecadores arrependidos. Usa-nos de acordo com a Tua vontade, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
tema para a nossa mensagem desta noite é Lembranças de Deus, segunda parte. No domingo, dia 18, portanto anteontem, eu fiz uma exposição, ainda que breve, do texto lido em Eclesiastes capítulo 12, e eu gostaria que o irmão, o amigo que não teve a oportunidade de acompanhar aquele culto, buscasse no YouTube, no canal Pibarc, P-I-B-A-R-C, Pibarc, aquela mensagem do domingo passado, e ali o irmão poderá, então, assistir, ouvir a breve exposição a respeito do capítulo 12 de Eclesiastes, onde Salomão diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E aí ele faz uma apresentação poética a respeito da velhice e da morte. Mas não é sobre a morte que eu vou falar nesta noite, como não falei domingo, e nem sobre a velhice neste momento. Eu quero falar exatamente sobre aquilo que Salomão nos diz que devemos fazer, lembrarmos do nosso Deus. Por isso o tema Lembranças de Deus. Logo em seguida à exposição do capítulo 12, nós introduzimos então o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Se o irmão quiser acompanhar, eu gostaria muito que o fizesse. Pode abrir a sua Bíblia, Daniel capítulo 3, e depois eu vou estar citando alguns versículos deste capítulo. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Disse aos irmãos que 4 jovens, dentre mais de 100.000 pessoas, e muitos jovens, muito novos ainda, foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, terra dos caldeus. Dentre estes jovens estavam Daniel, que é o profeta que escreve o livro, e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que eles se chamavam originalmente nomes de berço, Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes todos têm um significado, tinham e têm ainda um significado muito especial, porque eles estão ligados a uma relação do povo de Deus com o seu Deus. Mas quando eles chegaram ainda muito novos, com 16 ou 17 anos, na Babilônia, o rei Nabucodonosor resolveu trocar os seus nomes, dando-lhes nomes que eram compatíveis, entre aspas, com os seus deuses. E eles passaram a se chamar, então, Daniel passou a se chamar Belsazar, e os amigos Sadraque, Mesaque e Abdinego. O rei Nabucodonosor era um homem muito vaidoso, muito orgulhoso, muito cheio de si. Por isso, mais tarde, ele sofreu muito até arrepender-se. Mas neste momento do capítulo 3, ele resolve construir uma estátua muito grande, muito alta, e determinou que todas as pessoas que passassem sob a estátua se ajoelhassem e adorassem o rei. E é interessante que todos que por ali passavam faziam exatamente isso, inclusive, é interessante, mas é triste ao mesmo tempo, inclusive os mais de 100.000 judeus que vieram como cativos de Jerusalém para a Babilônia. Apenas Daniel, que estava no palácio e por isso não tinha a obrigação de estar andando pelas ruas como faziam as demais pessoas, e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, não se curvaram diante dessa estátua. Isso levou os servos, os oficiais, inclusive, os prefeitos, são chamados de sátrapas, e pessoas importantes do reinado de Nabucodonosor, a se revoltarem, porque eles não gostavam
dos judeus que haviam sido conduzidos a uma posição elevada, como foram Daniel e seus 3 amigos, e então foram ao rei e apresentaram uma queixa contra estes 3 jovens. E a partir de então, eu quero conversar com os irmãos. Começamos isso um domingo, embora eu tenha feito muito rapidamente esta parte. Eu gostaria de pensar com os irmãos quando é que situações como esta, dos 3 amigos de Daniel terem que se curvar e não se curvarem diante da estátua, quando é que situações como esta se apresentam em nossas vidas, no nosso dia a dia. Isso é importante, porque nós, desde a nossa infância, principalmente na nossa adolescência e juventude, muitas vezes somos tentados pelos colegas, pelos supostos amigos e, enfim, aquelas pessoas com as quais convivemos, a termos atitudes que não eram compatíveis com aquilo que cremos pela palavra de Deus. E eu disse aos irmãos no domingo que são nestas ocasiões que a nossa fé e a nossa fidelidade são colocadas à prova diante de Deus e dos homens. Quando precisamos provar que amamos a Deus e fazemos isso diante das pessoas, mostrando-lhes que realmente Deus está na nossa vida acima de tudo mais. E então no domingo eu apresentei o primeiro aspecto, quando somos constrangidos a nos encurvarmos, a nos curvarmos diante dos deuses deste mundo. Nós temos muitos deuses no mundo. Nós temos o Deus chamado dinheiro, nós temos o Deus chamado sucesso, nós temos o Deus chamado, muitas vezes até relacionamentos e por aí afora, né? Há condições, eu disse no domingo, que nos são impostas, que se as aceitarmos, elas nos levarão a uma vida de pecados. E aí que nós precisamos agir como agiram aqueles 3 jovens, que embora estivessem na Babilônia, que embora tivessem seus nomes mudados, embora tivessem que se desenvolver numa cultura completamente diferente da que viveram na sua adolescência, infância, eles não erraram, eles não tiveram o seu comportamento e nem o seu caráter mudado. Por quê? Porque eles se lembraram do Deus da sua terra, do Deus de Israel, do Deus de Judá, do Deus dos seus pais, que era também o seu Deus. Então, quando é que nós somos constrangidos a cair, a errar, como aqueles jovens foram constrangidos, mas não fizeram? Nos negócios, por exemplo. Eu disse no domingo que muitas vezes nos negócios, muitos acabam se curvando ao Deus chamado dinheiro, ao Deus monetário. Muitos hoje servem a este Deus e honram a este Deus. E só os lucros são levados em consideração. Nós vemos isso em todas as áreas da vida, nós vemos isso na política, nós vemos isso no comércio, nós vemos isso na indústria, nós vemos isso em todos os sistemas que este mundo coloca diante de nós. Mas como servos de Deus, nós devemos nos lembrar de Deus. Lembrar que Deus não aprova estas coisas, como aqueles 3 jovens entenderam. E por isso eles não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. Disse aos irmãos também no domingo que muitas vezes nós somos constrangidos, querem nos impor ideias e comportamentos que são contrários àqueles estabelecidos por Deus e por sua palavra. A necessidade de alguém ser aceito, reconhecido, fazer parte de um determinado grupo, ser admirado, tudo isso tem muitas vezes levado pessoas
especialmente jovens e adolescentes, a afirmarem ideias e assumirem posturas nas quais não creem. Há também um terceiro aspecto que nos leva muitas vezes ou nos impõe tentações para que nos curvemos diante de situações que não agradam a Deus, que são, por exemplo, os relacionamentos. A fim de manter relacionamentos, muitas pessoas têm se curvado a deuses malignos. Há muitas pessoas, homens e mulheres, que acabam se curvando diante de atos falhos cometidos por seus parceiros, esposos ou esposas, e isso para manterem os seus relacionamentos, ainda que eles não estejam dentro da vontade de Deus. No trabalho, muitas pessoas querem manter um determinado relacionamento, ou mesmo na vida social, relacionamentos que só vão prejudicar a vida espiritual. E tudo isso desagrada profundamente a Deus. Nós devemos, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lembrar que essas coisas não agradam a Deus. Há ainda uma quarta situação que eu quero colocar diante dos irmãos, que são as condições de trabalho. Muita gente é constrangida a se corromper em seus empregos, a fazer coisas ilícitas e ruins, ou se submete ao assédio sexual ou a outros assédios do patrão para não serem despedidos. Tudo isso desagrada a Deus. Nós devemos nos lembrar, como aqueles 3 jovens, que não podemos nos prostrar diante de nada disso. Então, qual a atitude a ser tomada? É a pergunta que nos é feita de forma implícita pelo texto. A atitude correta, e só existe uma atitude a ser tomada, esta é não nos curvarmos, de lutarmos com todas as nossas forças, protestando contra aquilo que tentam nos impor, demonstrando que nós não aceitamos de forma alguma aquilo que querem nos impor. Nós precisamos assumir uma postura coerente com os princípios do Evangelho. Eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada no capítulo 3 de Daniel e observassem a forma como aqueles 3 jovens se portaram. Capítulo 3 de Daniel, versículos 12, 17 e 18. Vejam o que o texto diz. Há uns homens judeus, os oficiais do rei estão falando com ele, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. São eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. E aí o rei faz uma série de ameaças contra estes jovens, dizendo que se eles não se curvassem, se eles não obedecessem, eles sofreriam graves consequências. Mas eles estão se lembrando daquilo que aprenderam no passado. Eles traziam à sua memória as lembranças de Deus, do Deus dos seus pais, do Deus de Israel, do Deus de Judá. E então eles responderam o seguinte ao rei: se formos lançados, versículo 17 do capítulo 3, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode, eles não estão dizendo que vai, mas ele pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei.
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estão dizendo ao rei que eles estavam prontos a pagar com a própria vida, estavam prontos a morrer, na verdade, para não se corromperem. Que se Deus quisesse, poderia livrá-los das ameaças do rei. Mas se não fosse essa vontade de Deus livrá-los, ainda assim eles lembrariam do Deus dos seus pais e o serviriam de coração, ainda que tivessem que morrer. E aí vem um terceiro aspecto muito importante dentro do texto. Quais consequências esta atitude poderia trazer para aqueles jovens? Quais as consequências que muitas vezes as atitudes que tomamos contrariando os parâmetros do mundo, as coisas que não nos são colocadas pelo mundo, vão trazer para a nossa vida. A atitude de não curvar diante do pecado, da idolatria, acarreta consequências que desembocam em perdas, mas também em ganhos. E é aí que nós devemos parar e pensar. Quando tentam nos impor coisas contrárias à vontade de Deus, nós temos que estar certos de que teremos perdas se não nos curvarmos diante dessas coisas, mas também teremos ganhos. Quais são as perdas? Bem, no caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles estavam cientes do que lhes aconteceria. E o que era? Neste caso era a morte, a perda total. É o que nos dizem os versículos 19 a 22. O rei mandou aquecer o forno 7 vezes mais. As pessoas que foram jogar esses jovens lá dentro morreram. Isso é perda do ponto de vista humano. No nosso caso, podemos correr os seguintes riscos. Primeiro, talvez você que me ouve nesta noite, irmão em Cristo, ou uma pessoa que esteja nos visitando, quem sabe pela primeira vez, talvez você não ganhe tanto dinheiro. Talvez você até deixe de ganhar, perca mesmo dinheiro. Se você não se curvar diante daquilo que lhe é imposto pelo mundo, pelas trevas, por aquilo que desagrada a Deus, porque você quer manter lembranças das coisas boas que Deus colocou diante de você e de mim, os mandamentos que Ele expressou para nós, talvez nós tenhamos essas perdas. Talvez o fato de não aceitar o comportamento de um determinado grupo o faça perder amizades e até seja perseguido. Isso nós temos visto. Aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Também você pode perder um namoro, namorada, pode perder amigos, até mesmo o cônjuge. Eu vi mulheres que acabaram tendo seus casamentos desfeitos porque elas não se curvaram diante dos apelos e das imposições dos seus maridos. O inverso também é verdade. Há muitos maridos que acabaram tendo o seu, entre aspas, o seu casamento prejudicado, até ter terminado, porque não se curvaram diante dos anseios, dos desejos de suas esposas. Talvez você até perca o seu emprego. Há muitos casos, eu poderia citar alguns, mas o tempo não nos permite. Muitas pessoas perderam o seu emprego porque se mantiveram fiéis a Deus. Mas, embora possamos ter perdas, e sempre há perdas quando nós nos mantemos fiéis a Deus, quando mantemos na nossa mente as lembranças do Deus eterno, nós vamos ter ganhos. Aqueles 3 jovens sabiam, e o rei também ficou sabendo, que nenhum Deus é capaz de livrar como o nosso Deus. É o que nos diz o versículo 29,
capítulo 3, isso mesmo, versículo 29 do livro do profeta Daniel. Daniel 3, 29. Vejam o que o texto nos fala. O rei Nabucodonosor diz assim: por mim é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, vejam, eles não tinham esses nomes, eram nomes aparentemente pagãos, mas eles não mudaram o seu comportamento, eles não mudaram o seu caráter, e por isso o rei foi capaz de perceber que se alguém fizesse alguma coisa contra o Deus desses 3 jovens, fosse despedaçado, as suas casas fossem feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar ou libertar como esse. Aí está um ganho extraordinário. O próprio rei foi capaz de reconhecer esta realidade. Aqueles 3 jovens tinham consciência de que qualquer que fosse a resposta de Deus, o resultado seria extraordinário. Seria vitória em qualquer situação. Eles tinham a consciência de que se morressem, estariam com o Senhor. Como diz lá o apóstolo Paulo: para mim, o morrer é Cristo. Se eles morressem, eles estariam com Deus. Eles estariam indo para a presença de Deus. Mas se Deus não quisesse, que eles morressem, certamente eles seriam abençoados e eles viveriam e teriam o seu nome, principalmente o nome de Deus exaltado. Para o cristão, não há perdas definitivas. Aqueles jovens sabiam que eles teriam vitória. Deus lhes daria o livramento, assim como nós podemos ter esta convicção. Eles foram honrados na sua fé, é o que nos diz o versículo 30 do capítulo 3. E por último, o texto nos mostra que, e aqui está um aspecto muito importante, que eu gostaria de enfatizar e deixar com os irmãos nesta noite. Deus, muitas vezes, nos permite irmos à fornalha para nós sermos disciplinados, para nós aprendermos a como nos mantermos fiéis a Ele em toda e qualquer circunstância. As fornalhas podem ser representadas por desertos, por vales, por cavernas. A verdade é que em qualquer uma dessas situações, seja a fornalha, o deserto, o vale, a caverna, o desconforto, fala alto, mas nesses momentos difíceis nós podemos encontrar e receber lições do mais alto teor a respeito da ação e da fidelidade de Deus. Foi a experiência de Moisés no deserto, foi a experiência de Elias no deserto e na caverna, foi a experiência de Davi na caverna e também no vale. Tem sido a nossa experiência. Com Jesus, a liberdade mesmo no meio da fornalha, porque o texto nos mostra que Deus livrou aqueles 3 jovens. A única coisa que o forno da tribulação, ou o fogo da tribulação queima, são as cordas que nos aprisionam. Por isso o rei diz assim: colocamos 3 homens atados, e agora eu estou vendo 4 homens soltos. Com Jesus a liberdade, mesmo no meio da fornalha. E eu estou chegando no final desta mensagem. Por isso eu quero dizer a você que me ouve nesta noite, que vale a pena manter as lembranças a respeito das coisas que Deus colocou diante dos teus olhos, diante da tua face, da tua vida, através da sua palavra, através daquilo que você tem aprendido na igreja a qual frequenta, através daquilo que tem ouvido a respeito do reino de Deus. Gandhi,
numa convenção na África do Sul, onde os representantes do povo indiano estavam reunidos em razão da questão do despotismo dos ingleses, fez uma das mais comoventes declarações da sua causa. Ele disse o seguinte: todos estavam revoltados com as torturas, com os horrores, querendo revidar. Contudo, ele disse o seguinte: eles podem nos bater, podem nos prender, podem até nos torturar, podem nos matar, eles podem ter os nossos corpos, mas jamais terão a nossa obediência. Quando nós nos lembramos de Deus, podem nos tirar tudo, mas não nos tirarão o caráter, não nos tirarão a fidelidade, a obediência, a fé que nós temos no nosso Deus. Às vezes, nos deparamos com fornalhas de fogo ardente na nossa vida. Não é fácil enfrentá-las. Porém, se estivermos realmente nas mãos de Deus, seja qual for a consequência, a vitória será nossa, pois o Senhor estará presente para trazer o livramento. É a promessa que Ele nos faz. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, diante de todas as coisas que nos acontecem nesta vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele cita uma lista grande de perdas que porventura possamos ter neste mundo. Mas ele conclui dizendo que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que cada dia você possa se lembrar de Deus, possa se lembrar das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na sua vida, ainda fará se você for fiel a Ele. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de deixar com os irmãos, com os amigos, alguns pedidos de oração. É o pedido da irmã Eumânia por sua irmã Elza, que está em tratamento quimioterápico. Eu gostaria de deixar com os irmãos a vida da irmã Isabel Simões, do irmão José Carlos, da minha esposa que passou por cirurgia e vem se recuperando bem. Também o senhor Paulo Silveira de Camargo, que é o papai da irmã Silvia, que está em tratamento, que em breve ele esteja completamente restabelecido. Quero colocar diante dos irmãos o pedido da irmã Maria Guimarães Cardoso por sua vida e pela vida do seu cunhado que está entubado. O pedido da irmã Eliana Soprano de Oliveira, ela pede pelos seus irmãos o Luiz Ângelo e o José Roberto. Eu tenho pedido aos irmãos e quero mais uma vez pedir as orações pela minha irmã Ana Maria. Ela deixou o hospital, mas ela não está bem de saúde. Que Deus possa fazer o melhor na sua vida, se for da sua vontade, restabelecê-la. A minha irmã Vasti, eu tenho pedido aos irmãos que orem por várias pessoas, por irmãos nossos lá de Campinas, inclusive a irmã Ziclei, a irmã Ângela, o irmão Luiz Munhoz. Tenho pedido pela Marina, cunhada. Tenho pedido aos irmãos para se lembrarem da irmã Heleninha, que ela possa ter saúde e recuperação plena, de acordo com a vontade de Deus. Pelo irmão Manuel Teixeira de Campinas, pedido do meu irmão Inácio. Também pelo Itamar, que é irmão da minha cunhada Idânia. Ele tem muitas ocupações, tem corrido muito, trabalhado bastante. Ele trabalha na universidade, na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, e que Deus possa abençoá-lo ali. Tenho pedido aos irmãos pela irmã Olga e os pedidos que ela faz, pelo senhor Marco Antônio, com mal de Parkinson. Também pela Tatiane Cristiane Mateus Florão, que é sobrinha do nosso irmão Antônio Mateus. E tenho pedido aos irmãos, e quero mais uma vez pedir que orem pela senhora Maria José, dona Zezé, mamãe da nossa irmã Dirce. Deus possa
confortar seu coraçãozinho, abençoando a irmã Dícia, a sua irmã Isabel. Elas cuidam com tanto carinho da mamãe, as suas filhas, as famílias, os irmãos destas irmãs. Que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre todas estas vidas. Nós vamos entoar, antes da oração final, o hino 419 do Inário para o Culto Cristão. Este hino tem como título Graças Dou, e depois nós estaremos orando, concluindo o nosso culto. Senhor Deus, eterno Pai Celestial, queremos agradecer-te por tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração. Que possamos, como Daniel, os seus 3 amigos, nos lembrar dos ensinamentos recebidos desde a nossa infância. Possamos manter essas lembranças de Deus na nossa mente, para que possamos viver uma vida reta, pura, digna, santa diante de Ti. Quero agora, Deus, colocar diante do Teu altar os pedidos apresentados. Coloco a vida da Elza, irmã da nossa irmã Eumânia. Coloco a vida da irmã Isabel, do irmão Zé Carlos, da minha esposa, a irmã Denise, da minha irmã Ana Maria, da minha irmã Vasti, do senhor Paulo Silveira de Camargo, papai da nossa irmã Silvia. Coloco a vida daquele casal de santos, o senhor Wilson e sua esposa, a senhora Adileia. Coloco a vida do Luiz Antônio e do José Roberto, irmãos da nossa irmã Eliana. Também, ó Deus, a vida da irmã Rosiclei, da irmã Ângela, do irmão Luiz Munhoz, da Marina. Coloco diante de Ti a vida da irmã Heleninha, que Tu possas derramar as Tuas mais ricas bênçãos sobre a vida da Tua serva, sobre o seu lar. Ó Deus, Te peço pela vida do nosso irmão Manuel Teixeira, ali de Campinas. Te peço pela vida do Itamar, ali em São Carlos. Coloco diante de Ti a vida da irmã Maria Guimarães Cardoso, do seu cunhado, que não está bem de saúde. Quero colocar diante de Ti a vida da irmã Olga, do Samuel,
a vida do senhor Marco Antônio, também, ó Deus, da Tatiana, dos seus filhos. E por último, eu te peço, ó Senhor amado, pela vida da Dona Zezé, mãe da nossa irmã Dirce. Ó Pai, derrama as tuas bênçãos sobre esta vida, que ela possa sentir paz no seu coração, alegria que só Jesus pode trazer. Da sua irmã Dirce, a sua irmã Isabel, elas cuidam com tanto carinho da sua mamãe, suas filhas que fazem a mesma coisa. Abençoa suas irmãs que residem fora, que tu possas tocar seus corações e elas possam ter encontro pessoal com Cristo, aquelas que ainda não receberam a Jesus como Salvador, seu irmão também. Ó Deus, abençoa toda esta família, abençoa todos aqueles que sofrem, aqueles que estão enfrentando problemas e dificuldades. Nós os apresentamos diante do teu altar e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer.